Graças e paz, meus irmãos. Amém. Como alguns já devem ter pensado sobre, não vai haver a exposição de Ruth hoje, né? A série de Ruth teve uma pausa hoje e ela retornará para o encerramento. Falta um capítulo, né? Mas não será hoje. Convido os irmãos a abrir as Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 17. É sempre um grande desafio pregar o Evangelho a uma igreja, quanto mais aqui no Jardim, né, que nós temos sido profundamente edificados pela pregação da parte do seminarista Rodrigo. Nós sabemos, Deus sabe como nós estamos crescendo no conhecimento do Evangelho, sendo edificados domingo após domingo por suas meditações. Mas eu fui honrado com o convite de estar aqui hoje à noite e trouxe a única coisa que eu poderia trazer para pregar nessa igreja, que é o Evangelho. Nós vamos falar hoje sobre a centralidade do Evangelho no ministério cristão, nesse texto, Romanos 1, do 1 ao 17. Se imaginamos, vamos passar a leitura do texto. Gostaria que todos lessem comigo, do 1 ao 17, em uma só voz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos fortalecemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus em ter convosco, no que tem sido até agora impedido, para conseguir igualmente algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui na Tua casa, Senhor, com o coração aberto, Senhor, para escutar o Teu Evangelho, Senhor, e para ser por Ele transformado. Pedimos que o Senhor fale conosco aqui nessa noite, Senhor, e que sejamos moldados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, o tema de nossa meditação hoje é a centralidade do Evangelho no ministério cristão.
E eu não poderia escolher outra pessoa. Na verdade eu poderia, mas eu acho que a pessoa mais cristocêntrica que esse mundo já viu, depois do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, é Paulo. O apóstolo Paulo, ele sabia a importância de um ministério centrado no Evangelho. E nós somos uma igreja centrada no Evangelho. Se você olhar a placa, você vai ver: Igreja Presbiteriana do Jardim, uma igreja centrada no Evangelho. E aí já fica a primeira pergunta: mas não são todas as igrejas centradas no Evangelho? Ou, mas por que, Guilherme, essa ênfase tão forte no Evangelho? O Evangelho não só é o beabá do cristianismo, aquilo que nós aprendemos para que nós possamos nos tornar cristãos, e depois nós adentramos em coisas mais profundas. Todas as perguntas vão ser respondidas, mas não é. O Evangelho, ele tem a importância de ser o principal fator motivador dos cristãos no serviço a Deus. Ele é a força motriz do ministério cristão, e ele consegue suportar essa carga. Às vezes você pode até achar exagerado a ênfase que nós damos aqui nessa igreja do Evangelho. Olha o culto que nós tivemos aqui. Você percebeu quão recheado do Evangelho esse culto está? Desde o início até o momento que estou começando a exposição aqui, como nós já falamos e retornamos a falar do sacrifício vicário de Cristo, da morte dele em nosso favor substitutiva. Nós somos uma igreja centrada no Evangelho porque nós acreditamos que o Evangelho é o principal fator motivador do serviço cristão. Todos nós vivemos por alguma coisa. Todos nós nos movemos por uma ideia central. A maioria das pessoas vive pela ideia central de que ela deve viver para satisfazer seus prazeres. Olha, esse mundo aqui, essa vida, só existe uma. Eu só vou passar por essa terra aqui uma vez. Depois da morte não existe mais nada. O que eu vou fazer? Tudo quanto o meu corpo pedir. Tudo quanto o meu coração desejar. Esse é o fator motivador. Ela não vive sem uma ideologia. Ela não vive sem alguma ideia que a move. Não. Ela vive com a ideia de que ela precisa fazer de tudo para satisfazer seus prazeres. Porque depois dessa vida não existe mais nada. A maioria de nós vive assim. Nós somos escravos de nossas vontades. Há uma ideia central que norteia todas as nossas vidas. Nas empresas, há um objetivo central. A primeira coisa que você tem que perguntar para uma empresa, quando você vai conversar sobre o que ela faz, é: qual o objetivo central dessa empresa? Onde essa empresa quer chegar? Quando você para escrever um artigo, um livro, o que é que o seu professor, o seu orientador pergunta? Qual a ideia central desse livro? Onde você quer chegar? Quando você vai fazer uma pesquisa, aqui há professores universitários, a primeira coisa que você pergunta: qual o objetivo dessa pesquisa? O que é que você o que é que você quer aprender com ela? Onde você quer chegar com ela? Nós temos que fazer sempre essas perguntas. Mas a principal pergunta que nós devemos fazer é: qual a ideia central que norteia o ministério cristão? Qual a ideia central que norteia nossas vidas como cristãos? Qual a ideia central que move as nossas igrejas? Quando a força motriz por trás de nossas motivações é o Evangelho, os ídolos são derrubados do nosso coração e Cristo é entronizado. Já na introdução, o que eu quero dizer aqui é que quando essa força motriz é o Evangelho, nós não passamos mais a viver por nossas vontades. Nós não passamos mais dependentes da aprovação de outras pessoas. Nós entronizamos Cristo no nosso coração. Então o Evangelho é a única forma de nós vivermos centrados em Cristo. A carta de Paulo aos Romanos é sobre isso. Se você já parou para ler a carta de Paulo aos Romanos, você vai perceber uma ênfase muito forte de Paulo a respeito do que é o Evangelho, do sacrifício de Cristo. Na verdade, muitos teólogos dizem, os pais da igreja, que esse é o maior compêndio teológico que já existiu na face da terra a respeito de explicar cada passo na justificação pela fé. Qual era a igreja de Romanos aqui para a gente situar? Quem era a igreja de Roma? Por que Paulo escreveu sobre o Evangelho para a igreja de Roma? A igreja de Roma, primeiramente, tenho curiosidade, ela não havia sido plantada por Paulo. Diferente das outras igrejas da qual Paulo escreve, ele nunca nem esteve lá. Ele estava escrevendo uma carta para uma igreja da qual ele não plantou. E um fator muito interessante, e outro apóstolo também não havia plantado. Os comentaristas são quase unânimes de dizer que essa igreja foi plantada por leigos. Leigos que se converteram muito provavelmente lá em Atos no Pentecoste. Era um dos povos que estavam lá naquele dia do Pentecoste, onde o Espírito desceu sobre a igreja e eles foram convertidos. Dizem que o pessoal de Roma estava por lá também. E foi esse pessoal que passou a
plantar a igreja lá em Roma. Até hoje, se você for lá em Roma, vai ter um patrimônio lá tombado, como a gente costuma dizer, né? Que é a casa de Priscila e Áquila, que é onde os romanos se reuniam lá para fazer os seus cultos. Ou seja, era uma igreja da qual Paulo não havia plantado, mas também que outro apóstolo não havia plantado, ou Pedro, que também era o plantador da igreja, porque os comentários dizem que não faz sentido Paulo não fazer menção a Pedro nessa carta, se Pedro tivesse plantado essa igreja. Só que ao mesmo tempo ele tinha um grande desejo de fortalecer os irmãos daquela igreja em Cristo e no Evangelho. Ele soube daquela igreja, ele amou aquela igreja. Nós vamos ver mais na frente um pouco que ele ouviu falar sobre a fé do irmão daquela igreja. E o que é que Paulo queria fazer com aquela igreja? Fortalecer os irmãos no Evangelho. Há alguns motivos que a gente pode supor pelo qual ele escreveu isso para aquela igreja. Primeiro, se ele não havia plantado, talvez ele tivesse uma preocupação em estabelecer os fundamentos corretamente daquela igreja a respeito do Evangelho. Eu não plantei a igreja, eu não sei no que eles creem direito, eu não sei quem foi que ensinou a eles, então eu vou mandar uma carta aqui estabelecendo cada ponto da fé cristã para que eles creiam. É um fator, a gente pode considerar isso, talvez seja isso. Porém, eu não acredito muito que seja, porque em algum momento aqui da carta Paulo disse que a fé dos irmãos de Roma se tornou conhecida em todo o mundo. Então não eram irmãos simplesmente leigos que estavam à revelia da fé cristã, que não conheciam a fé cristã, não. Eles tinham uma fé cristã operante que se tornou conhecida em todo o mundo. Então eles tinham fundamento. Eles tinham um fundamento. A fé cristã operante era precedida de um fundamento firme. Mas, sem mais delongas, vamos adentrar ao conteúdo do texto do qual nós estamos pregando aqui. Estamos meditando nessa noite. Nós já vimos quem é a igreja de Roma e vamos passar logo ao texto, que eu dividi em 3 pontos aqui. Eu fiz uma pergunta. Primeiro eu fiz a afirmação, né? A centralidade do Evangelho no mistério cristão. E aí eu faço logo uma pergunta para a gente responder durante esse sermão aqui nessa noite. Por que o Evangelho é central na vida cristã? Nós vamos responder isso de 3 formas. Por que o Evangelho é central na vida cristã? E a primeira resposta, o primeiro ponto dessa pregação é porque é central na revelação. O Evangelho é central na vida cristã porque ele é central na revelação de Deus em suas Escrituras. Vamos ver os versículos do 1 ao 6. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado do Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. O primeiro ponto, pelo qual o Evangelho é central na vida cristã, é porque ele é central nas Escrituras. Ele é central na revelação. Paulo faz uma breve apresentação sobre ele aqui. Você vê no versículo 1 ele, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Você vê que Paulo não perde nem muito tempo aqui falando sobre si mesmo. Ele só diz 3 coisas a respeito dele. A primeira, o nome. Servo de Jesus, 4, né? O nome, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. Ele já entra depois no Evangelho. E o que é esse Evangelho? Onde está esse Evangelho? Ele começa a descrever. Paulo já deixa claro aqui, logo no início, que a carta não é sobre ele. E que o assunto da carta é o Evangelho. Ele não perde tempo em se apresentar demais. Ele já entra na descrição do Evangelho. Mas eu queria perder um pouco de tempo aqui nessa descrição que Paulo faz sobre ele mesmo. Vamos analisar esse versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo aqui, no original do grego, é doulos. E eu acho que todos nós já sabemos aqui. Ele se chama escravo de Jesus Cristo. No nosso contexto nós sabemos e sabemos pejorativamente o que é um escravo. Naquele contexto não era muito melhor do que é hoje não. A gente imagina, não, ele deve ter dito que é escravo porque ele não viveu na cultura que a gente viveu. Se ele tivesse vivido aqui como nós vivemos e os escravos de lá fossem igual já aqui, ele não teria dito um negócio desse.
Mas ele quis dizer exatamente isso. Ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo não tinha vontade. A vontade de Paulo era a vontade do seu Senhor. Ele não vivia para satisfazer os seus desejos. E aqui nós já estamos retomando um pouco daquilo que eu falei sobre como a sociedade vive. A sociedade vive, as pessoas do mundo vivem para satisfazer os seus desejos carnais, tudo aquilo que o seu coração pede. Paulo, a primeira coisa que ele diz é que eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu vivo para Ele, eu não tenho vontade. O que o escravo faz? Aquilo que o Senhor manda. Ele não tem opinião. Ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Ele não questiona. Ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Aí você pensa, caramba, isso é muito pesado. Mesmo assim eu não estou satisfeito, Guilherme. Só há duas opções. Existem dois tipos de escravidão a qual todo mundo aqui está exposto. E toda a sociedade, todo mundo está exposto. Ou nós somos escravos do pecado e de nós mesmos, ou somos escravos de Jesus Cristo. Agora observe o seu coração. Observe o que ele deseja. Observe as suas motivações. Você sabe muito bem quem você é. Você acha que você seria um Senhor melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo? É um prazer sermos escravos do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos escravos de um Senhor que deu a sua própria vida para nos resgatar. Nós podemos nos entregar completamente nas mãos do nosso Senhor, porque sabemos que Ele cuidará muito bem de nós, porque Ele nos amou a ponto de morrer em nosso lugar. Essa escravatura é a única forma de nós sermos realmente livres. Quando nós saímos de nós mesmos e nos entregamos ao nosso Senhor. Paulo entendeu muito bem isso. Você sabe quem era Paulo? Você sabe quem era Saulo? Saulo era um homem totalmente instruído. Cresceu estudando nas melhores escolas da época, universidades. Ele se tornou um cara respeitado, um judeu muito respeitado. Que em determinado da vida dele, quando o cristianismo foi se levantando, ele passou a perseguir os cristãos. Mas ele perseguia não porque ele via em si uma maldade, não. Ele estava perseguindo por zelo. Ele era um cara que conhecia a lei, mas ele não conseguiu enxergar Jesus Cristo ali na lei. Então ele passou a perseguir os cristãos e matar os cristãos. E nós temos relatos aqui no livro de Atos muito fortes, até os historiadores dizem que quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá. Paulo estava vendo tudo aquilo. Ele começou a ficar famoso por ser um perseguidor de cristãos. Até que um dia, o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu a ele e o chamou agora para ser escravo de Jesus Cristo. Ele mostrou que tudo aquilo que ele estava fazendo não levaria a lugar nenhum. Que na verdade ele estava apenas servindo a si mesmo. E olhava para a lei e ele começava a se sentir superior aos outros. Esse era Paulo, que matava cristãos porque achava ele uma raça inferior. Mas no momento que ele se deu conta de quem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo alcançou, ele disse, não, agora eu sou escravo desse Senhor. Eu vivo para Ele. E nós sabemos qual foi a vida de Paulo. Ele foi perseguido, surrado, preso. E a história diz que ele foi inclusive decapitado. Tudo isso porque ele não se negou a servir a Jesus Cristo. Então, se Paulo disse que ele é escravo de Jesus Cristo, nós acreditamos. Porque nós vimos que esse homem aqui não tinha vontade. Nós vimos pela sua história que ele viveu todo o resto da sua vida, né, depois que ele se encontrou com Cristo, para Ele. E em suas palavras, o viver para Ele é Cristo. E o morrer para Ele é lucro, porque ele estaria com Cristo. Então nós vemos que esse homem era um homem completamente centrado em viver para Jesus Cristo. Já em sua apresentação, nós já vemos isso na primeira sentença dele. É assim que nós conhecemos alguém com o coração cheio do Evangelho. Na primeira frase que ele diz para você, você já percebe. Prazer, eu sou Paulo, escravo de Jesus Cristo. Eu não tenho vontade. Minha vontade é do meu Senhor. E ele diz mais, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele foi chamado para ser apóstolo, mas ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma missão. O que era? Pregar o Evangelho. O Evangelho de quem? De Deus. Então a primeira coisa que nós temos que ver aqui, porque o Evangelho está na revelação, é que nós temos que olhar para as Escrituras do Antigo Testamento como uma progressão da promessa do Evangelho. Aqui nós vamos ver aqui no versículo 2, diz assim, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi.
Nós vemos aqui, ele fala sobre ele e agora ele começa a falar sobre o Evangelho. E a primeira coisa que ele diz sobre esse Evangelho é o qual foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual é a descendência de Davi. Onde nós começamos a enxergar o Evangelho nas Escrituras? Quais são as passagens que contêm o Evangelho nas Escrituras? Toda ela. Nós achamos que é um exagero de alguém que tenta forçar a encontrar o Evangelho em todas as passagens das Escrituras. E realmente alguns cometem alguns exageros quando eles tentam fazer isso de forma muito mirabolante, alegórica. Mas uma coisa nós temos que ter certeza. Esse livro aqui, nós costumamos dizer que a Bíblia aqui é um manual de boas práticas do cristão. Quem já viu essa definição aqui ou quem já usou? Eu já fui uma dessas pessoas. Mas a Bíblia não é isso. A Bíblia sim contém diretrizes para nós que queremos viver para agradar a Deus. Mas a Bíblia não é um manual. A Bíblia é uma narrativa. A Bíblia é uma narrativa que conta a grande história da redenção de Deus. A Bíblia é uma narrativa que conta a história do Filho de Deus e a sua obra de redenção, de salvação. Nós estamos vendo isso agora no Evangelho de Ruth. Nós estamos utilizando o Evangelho de Ruth e a primeira pregação sobre Ruth nós vimos o quê? Que o protagonista daquele livro ali não é Ruth. O protagonista daquele livro ali não é Boaz, não é Noemi, não é Elimeleque. Quem é o protagonista? É Deus. É o Deus Redentor que é o protagonista de Ruth. Mas não é só de Ruth. O Deus Redentor é o protagonista de toda a Escritura. Toda a Escritura é o livro onde Deus conta os seus atos de salvação para o seu povo. Então todas as histórias das Escrituras elas não existem separadamente. Para que a gente olhe cada uma, a gente olhe para a história de José e diz: onde é que José errou? Eu não faço. E onde José acertou, eu vejo ele como um bom exemplo e eu sigo. As narrativas bíblicas não estão aí para isso. Não estão aí como meros exemplos. A narrativa bíblica é a grande história de redenção de Deus. E desde o início nós podemos ver o Evangelho sendo prometido ali. Desde o primeiro livro. Olha, se não é assim, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis 3, capítulo 15. Os teólogos dizem que está aqui a primeira aparição assim, visível do Evangelho de Deus nas Escrituras. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui o que a teologia reformada chama de proto-evangelho. É a primeira vez que o evangelho aparece mais de maneira pequena, onde nós não conseguimos enxergar a grandiosidade da obra que será realizada. Mas nós já temos aqui a primeira pregação do Evangelho feita pelo próprio Deus. Em que contexto? O que estava acontecendo aqui? Castigo. Deus criou um homem perfeito. Deus criou um homem bom. E toda a sua criação também boa. Até que o homem, certo dia, decide se rebelar contra o Deus Criador. Ele decide se rebelar contra um rei. Eu não quero viver para um rei. Eu não quero que ninguém mande em mim. Que direito esse homem tem de dizer o que eu posso ou não posso fazer? Então, no momento que Deus dá todas as árvores do jardim para Adão comer, todas, com exceção de uma, Adão vai: não, eu quero essa uma, porque eu quero ser o meu próprio rei. Eu quero ser o meu próprio Senhor. Então ele se rebela ali contra o Senhor. Estou dizendo Adão porque a responsabilidade cai sobre ele. Ele é o representante da raça humana. E aí, no momento que Adão cai, toda a raça humana cai com ele. Toda a raça humana se rebelou contra o Criador. E todos nós estamos mergulhados no pecado. Então aparece Deus com sentença. Qual a sentença de Deus? Você morrerá. Por quê? Porque eu tinha dito que quem pecar ia morrer. Então você vai morrer, Adão. Eva, você vai sentir dor quando você for ter filhos. Adão, quando você for trabalhar, a terra vai ser contra ti, vai ser penoso. Você vai conseguir se sustentar, mas vai ser penoso. E aí ele olha para a serpente e ele amaldiçoa a serpente: maldito seja tu. Você vai agora rastejar pelo pó dessa terra. Você é maldito entre todos os animais.
E aí ele diz uma coisa interessante. Ele diz: eu vou pôr inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Esta, a descendência da mulher, ferirá a descendência da serpente, e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Aí, beleza. Não entendi nada, mas Deus está falando dessa uma coisa muito sinistra aí, dessa maldição. Na verdade, isso não é uma maldição, né? Isso é a promessa do Evangelho, já no primeiro castigo da Bíblia, lá em Gênesis 3. No momento que Deus condena a raça humana por conta da sua rebelião, Deus diz: mas vai vir um dia que da mulher virá alguém que vai derrotar essa serpente. Com seus pés ele esmagará a cabeça da serpente, mas ele vai ser ferido por ela. Ele ferirá o calcanhar. E nós sabemos que mordida de cobra pode ser onde for, né? Ela tem veneno e mata. Lá em Gênesis 3 estava sendo prometido um descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente e obter vitória de novo para o homem e para o povo de Deus. Em Gênesis 22:18, eu não vou mandar você abrir, nós temos a promessa de Deus para Abraão: teu descendente eu abençoarei todas as famílias da terra. E nós vamos ver nessa progressão da promessa. O Antigo Testamento é toda a história contando quem será esse descendente. Quem é o descendente prometido que vai vir libertar o povo? E nós vemos lá na primeira história, depois da promessa, lá depois de Caim e Abel, Eva bota o nome de Abel, o meu descendente. Ela está pensando que é Abel que vai vir. Ela está pensando muito rápido, né? Não, Deus prometeu que viria o descendente, é Abel. Mas não é Abel, a gente vê que não é Abel. E nós já vemos a inimizade ali das duas descendências, né? A descendência da serpente, representada por Caim, tentando matar Abel e encerrando por ali. E o Antigo Testamento é toda história. Quem é o descendente prometido que vai vir libertar o povo? Então, cada história que você lê do Antigo Testamento que nós lemos, nós temos que ler sobre esse plano de fundo. O plano de fundo da promessa de Deus em resgatar o seu povo. E nós vamos vendo essa progressão. Deus vai levantando homens que se colocam como liderança, que libertam o povo por determinado período, depois o povo cai de novo. Não era esse homem. E se levanta juízes, depois Deus levanta rei. Não, é o rei Davi, eu acho que é ele que vai nos libertar. Não, é o descendente de Davi que vai libertar. O descendente de Davi que reinará eternamente. Esse reino desse descendente não terá fim. E tem um determinado momento da história do próprio Davi que nós pensamos que toda a família de Davi vai ser dizimada. Mas não, Deus preserva um descendente de Davi que vai chegar até o descendente que nós conhecemos, Jesus Cristo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gálatas 3,16, rapidamente. Mostrando duas coisas, né? A unicidade da Bíblia em seu relato, mostrando que ela toda conta uma só história. Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito, Gálatas 3,16, na verdade, desculpa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. No próprio livro de Romanos, no capítulo 16, versículos 20, nós vamos ver o seguinte. Só um pouco à frente do nosso texto, vai dizer o seguinte: 16:20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Nós estamos vendo toda a unicidade das Escrituras em relacionar aquelas promessas feitas no Antigo Testamento a realidades do tempo presente que nós nos apropriamos em quem? Em Cristo Jesus. Se você quiser fazer esse exercício, leia o livro de Hebreus. Leia o livro de Hebreus e simultaneamente leia o livro de Levítico. Você vai ver a relação que há entre os elementos do Antigo Testamento, os sacrifícios, os rituais, com a obra vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver como essas coisas estão ligadas. Então, em resumo, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que a Escritura só tem um assunto, só tem um tema central. E esse tema central é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura fala sobre o descendente de Deus que viria libertar o seu povo.
O Êxodo fala sobre isso. O povo foi liberto do cativeiro babilônico no Egito. E aí, lá em Jeremias diz que um dia haverá uma libertação maior do que aquele Êxodo. E o povo não vai mais dizer: bendito seja o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Mas não, bendito seja o Deus que nos salvou de nós mesmos. Essa libertação é encontrada no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 24 de Lucas, nos versículos 13 ao 35, nós temos um episódio muito interessante. Está lá, Jesus Cristo foi crucificado. E os discípulos estão caminhando tristes. Nós lemos nos relatos da Escritura que os discípulos se dispersaram depois da morte de Jesus Cristo. Eles se decepcionaram. Por mais que Cristo, em todo o seu ministério, tenha falado dia após dia da sua morte e ressurreição, que ele teria que morrer, que era necessário que o Filho do Homem passasse pelo sofrimento, os discípulos, daquele momento de dor, eles não lembraram dessas palavras e todos se dispersaram pensando que ali era o fim. E aí Jesus se encontra com alguns discípulos caminhando a caminho de Emaús. E quando Jesus aparece para eles, eles não reconhecem de cara Jesus Cristo. E Jesus lhe pergunta: por que vocês estão tristes? Porque o nosso mestre foi morto, crucificado. Nosso mestre nós depositamos toda a nossa esperança nele. Nós deixamos nossa casa, nós deixamos nossas vidas e passamos a ver para ele. Mas o nosso mestre foi crucificado. Nós estamos voltando triste porque a razão de nossa existência foi embora. E aí nós temos até uma impaciência de Jesus na hora. Como esse povo demora a entender? É mais ou menos isso, na minha linguagem, né? Ele diz isso: como esse povo demora a entender? Não era necessário que o Filho do Homem sofresse antes que entrasse na glória? E a Bíblia as Escrituras vão dizer que Jesus Cristo, nesse momento, pega as Escrituras e começa a explicar as Escrituras daquele homem, mostrando pela lei, até os profetas, como era necessário que o Filho do Homem passasse pelo sofrimento antes da glória. Ou seja, Jesus Cristo pegou as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento e dali ele pregou o Evangelho. E dali ele explicou o Evangelho. Ele mostrou que toda a lei e os profetas apontam para aquele momento. Já temos aqui uma pequena aplicação para nós, né? Como nós estamos lendo a Bíblia? Isso é muito importante, é uma pergunta que nós devemos fazer. A forma como nós lemos a Bíblia é tão importante quanto o fato de se nós lemos ou não. Nós temos que saber o que nós estamos procurando na Bíblia. Nós temos que saber o que nós estamos lendo. Nós temos que saber interpretar aquilo que nós estamos lendo. Interpretação textual é importante em todo lugar. Não seria diferente no momento que nós paramos para ler as Escrituras. A Escritura, todo o texto da Escritura está dentro de um contexto. Do livro onde está escrito e da história geral que rodeia toda a Escritura. Se nós não lemos a Escritura assim, nós vamos ter margem para vários tipos de heresias que há dentro da igreja. Por exemplo, antinomianismo. O que é isso? Pessoas que querem viver sem lei. Não. Eu li um texto aqui, que agora, estando em Cristo, não estamos mais debaixo da lei. Você pega o versículo e você lê. Então você começa a viver sua vida do jeito que você quer, porque você não considera o escopo geral das Escrituras. Você não percebe que a lei foi dada aos homens para que, por meio da lei, eles possam retribuir a Deus com gratidão aquilo que Deus já fez por eles. Então eles começam a viver sem lei. Não, então a lei não importa mais agora que eu estou em Cristo. Ou o contrário, podemos cair no legalismo. A salvação é pelas obras, porque eu li lá no Antigo Testamento e que nós temos que escolher ou a morte ou a vida. Então as obras é que vão me condicionar. As promessas de Deus no Antigo Testamento eram todas baseadas naquilo que o povo fazia ou deixava de fazer. E lê um salmo que fala nesse sentido e você começa a interpretar dessa forma. Mas o problema não está na Bíblia. O problema está na forma de como nós olhamos para as Escrituras. Nós temos que entender o escopo geral das Escrituras, o assunto geral das Escrituras, o tema geral das Escrituras. A Bíblia não é um conjunto de histórias da qual extraímos lições importantes. Ela conta a história do Deus Trino salvando um povo por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o tema das Escrituras. E por que o Evangelho é tão precioso? Porque ele assentou na revelação. O Evangelho, as Escrituras falam sobre ele. E ele é precioso também porque ele é sobre Cristo. A glória do Evangelho está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que esclarecer primeiramente aqui, o texto vai dizendo aqui, prometido por intermédio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito a seu Filho. O que diz o Evangelho? Aqui o Evangelho diz a respeito a seu Filho. Porque é importante nós frisarmos isso. O Evangelho não é sobre nós.
Porque nós vivemos numa sociedade que pegou até mesmo a verdade do Evangelho, de que Deus nos amou na eternidade e decidiu nos redimir, enviando o seu próprio Filho, e faz com que essa mensagem seja centrada em nós. Tem um vídeo rodando na internet faz alguns meses que diz que nós somos o centro de Jesus. Você já deve ter visto isso, né? Um pastor que tem se tornado famoso por frases como essa. É um coach do Evangelho, não sei como é que eles denominam. E eles focam em você, a centralidade do mundo está em torno de você, o mundo foi criado para você, Jesus Cristo vive em torno de você. Mas aqui a palavra vem dizendo aqui, o Evangelho não é sobre você, o qual diz respeito ao seu Filho. O plano de redenção diz muito a respeito de nós, sim, que nós éramos miseráveis, pecadores, correndo para o inferno. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos lá nesse exato momento. Então o Evangelho fala sobre Deus, e como Deus é misericordioso, e como Deus é amoroso, e como Deus é bondoso em resolver resgatar pecadores como nós. O Evangelho diz respeito ao seu Filho. O Evangelho diz respeito ao Deus homem, Jesus Cristo. O poder e a autoridade dele foram declarados na sua ressurreição. Aqui o texto diz também, eu vou andar um pouco mais. Paulo traz a credibilidade da sua mensagem a anunciar as credenciais daquele para que o Evangelho aponta. Ele vai fazer o seguinte aqui, você percebe que quando ele foi se descrever, ele foi muito humilde e sucinto, mas quando ele vai falar de Cristo, não. Ele diz o seguinte, o qual diz respeito ao seu Filho, o qual da segunda carne veio da descendência de Davi, apontando para Davi como cumprimento, Jesus como cumprimento da promessa, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, o Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. O que ele está dizendo aqui? Essa mensagem que eu estou trazendo, ela tem credibilidade, ela é poderosa, ela é preciosa, porque ela aponta para Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é precioso. O Evangelho só é precioso porque ele aponta para Jesus Cristo. O que torna o Evangelho tão precioso é a pérola de grande valor que está escondido no seu interior, o Filho amado de Deus. Nós somos uma igreja centrada no Evangelho porque nós queremos olhar para Cristo, porque nós percebemos que Cristo é muito mais glorioso do que qualquer outra coisa que exista na criação ou além da criação. Cristo é o ser mais magnífico que existe em todo o universo. Por isso que nós somos centrados nele, porque nós sabemos que ao meditar nos seus atributos, que ao nós contemplarmos a sua glória, nós estaremos completamente satisfeitos. É isso que traz credibilidade à mensagem do Evangelho, porque nenhuma outra mensagem traz um prêmio tão precioso quanto o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nossa persuasão ou popularidade que torna o Evangelho atraente, mas sim aquele a qual nós apontamos quando nós pregamos o Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse primeiro ponto ele vai dizer que foi Cristo que nos chamou. Nós respondemos ao Evangelho, nós estamos respondendo diretamente a Cristo. Se eu estou pregando o Evangelho aqui, é porque Cristo me vocacionou para pregar o Evangelho. Aí não pensa, então o Cristo vocacionou o Guilherme que está pregando ali em cima, ou Rodrigo, que é seminarista, está terminando de ser pastor, ou Paulo, que era apóstolo. Ele vai dizer em seguida no texto que também chamou a vós. Todos nós fomos chamados pelo Evangelho e somos devedores por isso do Evangelho. Cristo quem deu autoridade aos apóstolos e a todos os crentes para anunciarem o Evangelho. É como se Paulo estivesse trazendo uma carta, é como ele está escrevendo uma carta, né? E nessa carta ele colasse um selo real. Sabe o que é um selo real? Você já deve ter visto em alguma série de época, algum filme, que antigamente o pessoal escrevia aquelas cartas e lá tinha um selo lá que era até sobressalente, que era um negócio bem bonito lá que eles botavam, geralmente vermelho, que trazia o brasão do seu reino, né? Para que as pessoas pudessem identificar de qual reino vinha aquela carta. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, olha, essa carta que eu estou entregando, o Evangelho, essa mensagem aqui, ela é selada com o selo real, o selo do Filho de Deus. Foi Ele que me deu essa mensagem. Essa mensagem é preciosa, porque foi o próprio Cristo, o Filho unigênito de Deus, que me deu. Vocação. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Por que o Evangelho é central nas nossas vidas? Porque ele é central nas Escrituras. Toda a Escritura Sagrada fala sobre ele. Mas não somente isso. Porque ele é central na missão da igreja.
ele é central na revelação, mas ele também é central na missão. E aqui nós vemos do versículo 7 ao 15, nós vamos ler eu vou ler de maneira mais rápida, do 8 ao 15. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus é quem sirve, meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção a vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir conosco algo dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignorei que muitas vezes me propus a ter convosco, no que tem sido impedido até agora, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então o Evangelho não é só central na revelação, como ele também é central na missão. Nós estamos vendo aqui que Paulo começa a falar sobre a igreja de Roma, né? Que a fé dos romanos se tornou conhecida entre eles, que o bom procedimento e doutrina daqueles irmãos tinha chegado ao conhecimento de Paulo. Aqui eu já vou abrir um parêntese. Como isso é interessante, né, meus irmãos? Como nós ansiamos com isso? Imagine, a gente sabe que hoje é muito mais fácil nós termos informações sobre a igreja. Se nós quisermos saber sobre a igreja Jardim, o que nós fazemos? Facebook, Instagram, puxamos uma série de pregações sobre ela. Algumas pessoas até chegaram aqui, né, dessa forma. Rapaz, é interessante essa igreja. Eu gosto do que essa igreja acredita, gostei do culto deles, gostei da palavra, eu vou lá. Mas antigamente era muito mais difícil. E na época de Paulo, muito mais, não tinha nem... não existia nem avião, nem carro. Os carros eram carruagens que eram movidos por cavalos. Mas essa fé dos irmãos de Roma era tão operante que viajou o continente e chegou nos ouvidos de Paulo. Que esse seja nosso anseio como igreja, meu irmão. Que a nossa fé, o nosso testemunho, não nossas obras, não aquilo que nós fazemos, mas o nosso testemunho seja para outras igrejas e para outros irmãos aqui na cidade e fora. Aquela igreja do Jardim é uma igreja que ela é centrada no Evangelho. Aquela igreja é uma igreja sadia, porque lá Cristo é pregado e exaltado. Que esse conhecimento da nossa igreja seja no ouvido dos irmãos, mas para que a glória não seja nossa, mas para que Cristo seja exaltado através do nosso testemunho. É assim que Paulo se refere àquela igreja. Uma igreja que sua fé se tornou conhecida em todo mundo. Isso não era expressão de praxe de Paulo, não, porque Paulo em outras cartas escreveu e falou sobre isso. Inclusive, se você for ler a carta aos Gálatas, você vai se assustar. Porque Paulo, ele não dá uma alisada em momento algum naquela igreja. Ele já começa, na verdade, naquela igreja, ele não faz nenhuma saudação. Ele já começa rasgando. O estudioso diz que ali onde Paulo usou as palavras mais duras para falar sobre escrever uma igreja, foi na carta aos Gálatas. Adivinha o que é que ele estava combatendo ali? Legalismo. Os irmãos estavam deixando o Evangelho e partindo para outra mensagem. Para você ver como a mensagem do Evangelho era importante para Paulo. E Paulo escreve para crentes fiéis. Ele está escrevendo para irmãos, né, nessa igreja, cuja fé é mundialmente conhecida. Qual a assunto da carta de Paulo? O Evangelho. E aqui já fica mais outro parênteses, né? Se nós achamos que o Evangelho é só para não convertidos, para que Paulo está mandando uma carta falando sobre o Evangelho para uma igreja que tem uma fé mundialmente conhecida? O Evangelho não é só para nossos convertidos mesmo. O Evangelho é sim o que nós escutamos pela primeira vez e nós conhecemos a fé cristã e nós rendemos a Jesus Cristo. Mas também depois o Evangelho, aquilo que nós temos que estar escutando dia após dia, semana após semana, para confirmar a fé no nosso coração e para que cresçamos e sejamos moldados à imagem de Cristo. O Evangelho é para não crentes e para crentes. O mundo inteiro precisa escutar a mensagem do Evangelho. Nós não estamos blindados disso. Todos os crentes têm dons e devem ser usados para a edificação dos irmãos na fé. Nós vemos que o Evangelho é central na missão, porque a nossa missão envolve pregar o Evangelho para as pessoas que estão lá fora, mas também para os irmãos da nossa igreja. Nós devemos nos edificar mutuamente, pregando o Evangelho
uns para os outros. Paulo queria repartir os seus dons com os irmãos de Roma, a fim de edificar e ser edificado. E aqui outro parênteses eu vou abrir. Paulo querendo ser edificado pelos irmãos de Roma. Uma igreja plantada por leigos. Paulo diz, eu vou lá, porque com certeza esses irmãos têm dons para repartir comigo. Eu vou ser edificado. Como nós temos que aprender com esse homem de Deus? Nós nos achamos superiores porque nós conhecemos um pouco mais do que determinado irmão da nossa igreja, que é um novo convertido. E nós achamos já que ele não tem nada a nos oferecer, que nós não temos nada que crescer com ele, que nós temos nada que aprender com ele. Aí nós vemos um apóstolo dos apóstolos, como Paulo é chamado, né? Dizendo que vai para uma igreja que não foi plantada por nenhum apóstolo, que se reunia na casa de alguns irmãos, que começou por leigos, diz, eu estou indo aí porque eu quero ser edificado por vocês. Por que Paulo dizia isso? Porque ele sabia que o poder para edificação não estava nas pessoas, mas estava no Evangelho, no qual essas pessoas compartilhavam uns com os outros. O Evangelho nos torna pessoas humildes. O Evangelho acaba com nossa postura arrogante e nos faz olhar para os outros com um olhar complacente, observar o que Jesus Cristo está fazendo no nosso meio. Todos os dons que o Espírito concede à igreja devem servir para nos unir cada vez entre nós mesmos e nos aproximar de Cristo. E aí nós vemos que muitos problemas que as igrejas têm hoje em dia é que eles usam os dons espirituais que Deus concede à igreja com inúmeros fins. Eles usam para se promover, eles usam para sentir alguma coisa, para fazer um mover, eles usam para obter benefícios. Mas nós vemos nas Escrituras, nesse livro e no livro de 1 Coríntios, é muito importante nesse sentido, que os dons são dados à igreja, para que a igreja seja edificada e se aproxime cada vez mais da unidade em Cristo Jesus. É para isso que servem os dons à igreja. Paulo tinha consciência disso. O Evangelho deve nortear, inclusive, a nossa relação com os nossos dons celestiais. Como é que a gente pode experimentar isso aqui, domingo após domingo, aqui entre nós, nos encorajar mutuamente com o Evangelho? Como isso acontece conosco aqui? Por exemplo, todos nós estamos reunidos aqui e nós desde o início de culto estamos escutando a mensagem do Evangelho. Nós estamos pregando para nós mesmos e para as pessoas que veem que nós estamos aqui, que nós éramos pecadores, mas que nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, que nós agora recebemos outra família e que essa família está crescendo em santidade, está caminhando até o dia que nosso Senhor irá nos buscar. Por que é importante que nós estejamos aqui? Porque é aqui que nós olhamos um para o outro e dissemos, você também crê nisso? Glória a Deus, eu também creio. Porque nós passamos a semana por aí, vivendo, nós somos alcançados pelo Evangelho, mas as pessoas por aí não conhecem isso. E nós muitas vezes podemos nos sentir desanimados ou até questionarmos nossa fé. Caramba, por que eu sou assim e essa pessoa não é? Eu tenho uma expectativa de vida muito diferente do que essa pessoa tem. Eu tenho uma visão daquilo que Deus fez em mim que essa pessoa não tem. Mas quando nós estamos aqui reunidos com o povo de Cristo, nós compartilhamos o Evangelho com o outro. E nós sabemos que nós temos essa identificação com essa pessoa. Que nós temos uma verdade, um ideal que nos une. Que é maior que qualquer ideal que poderia ter em qualquer outro lugar. Qualquer ideologia que une pessoas aí na nossa terra. Nós temos em nós o Espírito Santo pregando o Evangelho para nossos corações. Que nós estávamos mortos, mas todos nós fomos adotados na mesma família de Cristo Jesus. Isso nos fortalece, meus irmãos. Isso nos encoraja. Toda semana nós viemos aqui e nós percebemos, o irmão Everaldo crê na mesma coisa que eu. Nós somos da mesma família. O Luane também. Vovó Sônia também. Todos nós estamos aqui unidos com o mesmo propósito. Todos nós somos chamados pelo mesmo Evangelho. E isso nos encoraja a cada dia mais. E quando um membro está mais doente, o outro vem e lembra do Evangelho. Olha, eu sei que você está passando por dificuldades. Eu sei que você está até em pecado. Mas lembre daquele que morreu por todos os seus pecados. Lembre daquele que morreu para te perdoar e para libertar dos seus pecados. E é isso que nós fazemos aqui mutualmente com o poder do Evangelho. Nós temos o dever de anunciar o Evangelho. Aqui Paulo diz que ele se diz devedor da igreja de Roma. Nesse mesmo, um pouco mais à frente, nesse texto que nós lemos. Ele diz, eu quero compartilhar para vocês, porque eu sou devedor também de vocês. E nós, muitas vezes, não entendemos que o dever, a missão principal da igreja é anunciar o Evangelho. Claro, nós questionamos, a igreja deveria fazer mais isso. A igreja deveria fazer mais ações sociais. É mentira? Não, é verdade. A igreja devia se envolver com as causas sociais mais do que se envolve. Mas essa não é a missão principal da igreja. Até porque
ONGs fazem isso. Mas se a igreja não prega o evangelho, quem mais pregará? Quem costumava dizer isso é um ex-médico, Martin Lloyd-Jones. Ele dizia que se os hospitais de repente parassem de prestar socorro às pessoas e começassem a fazer ações sociais, eles poderiam achar que estavam fazendo uma coisa boa, mas na verdade não estavam. Por quê? Quem socorreu os doentes? Se aquela instituição teve sua finalidade desviada. Há pessoas que estão responsáveis por isso, e nós como cristãos devemos sim prestar assistência social e fazer boas obras. Mas nossa principal missão, até porque ela é exclusiva da igreja, ninguém mais fará isso se nós não fazemos, é anunciarmos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas. Nós somos chamados para isso. Nós não precisamos de uma comissão especial como a que o apóstolo Paulo recebeu para ser apóstolo do evangelho. Nós recebemos a grande comissão lá em Mateus capítulo 27, versículos 19 e 20. Ide por todo o mundo e fazer discípulos. Outro texto mais à frente ele diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado. Nós não precisamos de outro. Nós não precisamos que o anjo do céu apareça nessa noite aqui e diga: igreja, vocês têm que pregar o evangelho. Aí nós agora sim eu prego, porque agora sim eu recebi o condicionamento de Deus para pregar o evangelho. Ele já deixou isso claro nas escrituras. A missão da igreja é anunciar a Jesus Cristo. Não podemos colocar outras coisas no lugar da missão mais importante da igreja. Nós, em primeira instância, somos arautos. Estamos a serviço do rei. Sabe o que é um arauto? O evangelho, a palavra evangelho nas escrituras, a tradução dela mais correta é boa nova. O que era a boa nova? Naquele contexto da época, eu já disse que a informação era muito difícil de ser repassada. Existia um funcionário do rei lá, né, que ele era chamado de arauto. E qual era a sua função? Era anunciar a vitória do rei no seu reino. Ou seja, o rei tinha chegado de uma vitória, de uma guerra, e tinha ganhado a vitória. Então ele chegava para o seu arauto e dizia: agora vá anunciar que o rei venceu. Vá anunciar que nós obtivemos vitória. Por aí, porque o reino era muito grande, não tinha como eles obterem essa comunicação. Então saiu o arauto no seu cavalo, percorrendo por toda a circunvizinhança e percorrendo todos os limites do reino, dizendo o quê? A mensagem de que o rei havia vencido. E as escrituras dizem que o evangelho é a boa nova. E as escrituras dizem: ide e anunciai o evangelho, ou seja, ide e proclamai a boa nova. Vocês são arautos, vocês estão a serviço do rei. Quando você for conversar com alguém, você não vai chegar lá dizendo o que ela deve fazer ou deixar de fazer, não. Você vai anunciar a boa nova. Você vai anunciar que o rei venceu. Você vai anunciar a mensagem do rei. Paulo se considerava um devedor do evangelho. E em última instância, nós também somos devedores do evangelho. Há duas formas de nós podermos se tornar devedores de alguém. A primeira, digamos que ela pegou um dinheiro emprestado comigo. Ela passou, automaticamente se tornou uma devedora minha. Não é verdade? Mas eu simplesmente poderia dizer a ela: Ellen, tome R$100 e dê a Tiago. Ela também se tornou uma devedora minha, mas também se tornou uma devedora de Tiago. Tiago não pegou dinheiro emprestado nenhum com ela. Mas eu dei o dinheiro para entregar a Tiago. Então, até o momento que Tiago receber aquele dinheiro, ele está devendo a ele também. É isso que Paulo quis dizer quando ele disse que eu sou devedor do evangelho. Deus me entregou a mensagem e mandou entregar essa mensagem onde eu estiver. Mandou eu espalhar essa mensagem. Então, nós somos devedores do evangelho. Deus nos entregou um depósito e disse: vá lá entregar a cada pessoa que passar pela sua vida. Entregue essa mensagem a todas as pessoas que você puder entregar. Nós somos devedores do evangelho nesse sentido. Todos nós temos esse dever. Por que é importante falarmos isso? Porque nós pensamos muitas vezes que nós estamos fazendo um favor quando nós pegamos o evangelho a outra pessoa. Que nós temos que fazer alguma coisa muito especial. Caramba, essa semana eu preguei o evangelho para alguém. Aí a gente já começa, o nosso coração começa a se inflamar. Então, preguei o evangelho a uma pessoa. Meu irmão, você não está fazendo mais do que sua obrigação. É nosso dever pregar o evangelho. Se nós não estivermos pregando o evangelho, nós estamos em pecado. Porque é nosso dever fazer isso. Não é alguma coisa especial demais que você faz para você se exaltar, não. É só seu dever anunciar a vitória do rei. Não é a sua vitória. Você não vai falar sobre você. Você vai falar sobre o rei que venceu. Comunicar às pessoas. Nós devemos em nossa vida essa mensagem.
E o apóstolo entendia muito bem isso. E agora o terceiro e último ponto. O Evangelho é central na revelação. O Evangelho é central na missão. Por que o Evangelho é central na salvação? E agora os dois últimos versículos eu queria que toda a igreja lesse. Versículos 16 e 17, em uma só voz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nesses dois versículos, nós encontramos um resumo daquilo, tudo aquilo que Paulo vai falar na sua carta aos Romanos. É por meio da pregação do Evangelho que o poder de Deus se manifesta, rompendo os nossos grilhões, arrancando as escamas dos nossos olhos e nos fazendo contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós vemos aqui no começo desse versículo, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Há um fator também sobrenatural do Evangelho. Só há poder no cristão onde estiver o Evangelho. Não é uma mensagem comum a mensagem do Evangelho. Não é como um poema que eu leio para essa pessoa e essa pessoa se emociona. Não. Na mensagem do Evangelho há poder. A palavra usada aqui para definir poder é dinamis. É uma dinamite de Deus. É ali onde quando o Evangelho é pregado, há uma explosão de poder de Deus que alcança os perdidos. Na sua dupla função, né? Ou vai endurecer mais o coração, ou vai quebrar o coração e vai quebrantar e vai salvar aquela pessoa. O poder de Deus está presente no Evangelho. Se nós abrimos mão do Evangelho, nós abrimos mão do poder de Deus. Por isso a importância de sermos igreja centrada no Evangelho. Só há salvação, só há poder na igreja se ela estiver centrada no Evangelho. Há igrejas por aí que se dizem cheias de poder, né? Nós temos poder para lá, poder para passar um terno e derrubar pessoas, poder para falar em línguas, poder para profetizar bênçãos sobre as outras pessoas e ver milagres acontecendo, mas igrejas que passam longe do Evangelho, que muitas vezes nem conhecem a mensagem do Evangelho. Essa igreja é vazia, essa igreja não tem poder. O poder de Deus está na mensagem do Evangelho. A própria Escritura diz isso. Se nós queremos ser crentes cheios de poder, se nós queremos ser crentes cheios de Espírito Santo, nós temos que meditar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e nos moldar a Ele em cada dia das nossas vidas. Um autor diz o seguinte: é o Evangelho que ergue as pessoas, muda e transforma as coisas. Quando delineada e explicada, ou quando se medita sobre ela, o poder do Evangelho é liberado. É a partir do poder do Evangelho, não é a partir da persuasão do pregador, não é a partir de nós aperrearmos demais a pessoa, não é a partir de não é a partir da gente tentar argumentar com ela, fazer com que ela perceba que é muito melhor viver assim. A verdadeira transformação e a verdadeira mudança só vai vir se nós meditarmos todos os dias no poder do Evangelho. Não é nós olharmos para a vida de José e nós enxergarmos os erros e acertos de José e dali nós tiramos uma lição para a nossa vida. Não, é nós enxergamos o Deus que estava operando na vida de José para trazer José como representante e para trazer salvação para todo o povo de Israel. E lá nós enxergamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele representante que Deus levanta, que nos traz salvação. É olharmos para Ele que faz com que nossa fé é fortalecida. Hebreus 12 deixa isso muito claro. Em Hebreus 11 traz a lista de heróis da fé, né? Heróis da fé. Eu não gosto muito dessa denominação, mas tá lá. Heróis da... Tá lá não, as pessoas dizem, né, que é. Os heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Traz as histórias. Moisés que teve a fé, não sei o que lá. Abraão que teve a fé, que não sei o que lá. E vai trazendo as histórias dos grandes vultos da igreja passada, que nós sim devemos respeitar. Sim, são nossos patriarcas. Mas no final, ele diz o seguinte: mas todos morreram sem antes obter a promessa. E ele começa o capítulo 12 como uma conclusão daquilo. Portanto, estejai firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O que é que ele está dizendo ali? Olha, não é para eles que você deve olhar. Eles foram grandes homens de Deus, mas eles não apontavam para si mesmos. Eles apontavam para o Senhor Jesus Cristo. No Monte da Transfiguração, há um episódio interessante. Está lá Jesus reunido com seus discípulos, aparece diante dele Moisés e Elias.
E Pedro, num lapso ali, começa a tentar adorar os três. Diz: eu vou construir 3 tendas e vocês vão ficar reunidos aqui, os 3 juntos, no mesmo patamar. Na mesma hora, Deus interrompe aquele momento. E uma grande voz sai do céu como um trovão e diz: este é meu filho amado, em que eu me comprazo. A ele ouvi. E desaparece Moisés, desaparece Elias e fica só Jesus Cristo. O que ele estava querendo dizer ali? Moisés e Elias apontavam para Jesus Cristo. Ele é o motivo de nossa esperança. É nele que está depositada a esperança de todos os cristãos. É nele que os cristãos são salvos. É nele que os cristãos são fortalecidos. Não é em Moisés, não é em Elias, não é a liderança da igreja local, não é no pastor que você assiste na internet, não é de Rodrigo que está aqui dia após dia nos edificando. A nossa esperança de crescimento espiritual, de progressão na fé cristã, é olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por meio do Evangelho que nós olhamos para Ele. O poder do Evangelho é visto em sua capacidade de transformar por completo mentes, corações, orientação de vida, nosso entendimento de tudo o que acontece, o modo como as pessoas se relacionam um com as outras e assim por diante. Acima de tudo, Ele é poderoso para fazer o que nenhum outro poder da terra é capaz de fazer: nos salvar, nos reconciliar com Deus e nos garantir um lugar no reino de Deus para sempre. Esse é o Evangelho. Ele é precioso porque ele é o poder de Deus para a igreja. Sem Evangelho, sem poder. E o último ponto que nós vamos tratar aqui, dentro do último ponto, né, a última subponto, é que é o Evangelho que nos mostra a justificação pela fé. Por isso que está central na igreja. Se a doutrina central da igreja, como disse o nosso reformador Lutero, é a justificação pela fé, é lá no Evangelho que nós vemos a justificação pela fé. Está aqui o texto. Esse texto aqui, esse versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, é conhecido como o estopim da reforma protestante. Foi com esse texto que Lutero lutou dia após dia, noite após noite, até perder para ele. Ele foi derrotado por esse texto. Ele foi morto por esse texto e ressuscitou ali, justificado com Cristo. Foi esse texto que foi o estopim da reforma protestante. O texto que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É o Evangelho que revela a justiça de Deus. É o Evangelho que revela a justificação pela fé. Por isso ela é central para a salvação e é central para a vida da igreja. Os crentes são salvos pela fé na mensagem do Evangelho. Que mensagem é essa? Que mensagem é essa que é tão importante? Que mensagem é essa que carrega em si o fato de ser o principal motor da igreja, a força motriz que envolve a igreja? Que mensagem é essa? É a mensagem do Filho de Deus, que se encarnou entre nós, debaixo da lei, e em tudo foi perfeito. A mensagem do Evangelho começa assim, mostrando que onde nós pecamos, na lei que todos nós caímos, o Filho de Deus encarnou e foi perfeito. E tendo cumprido a lei, ele se tornou merecedor de honra e glória infinita. Todos os benefícios pelo cumprimento da lei, Cristo tem direito a isso. Lembra das promessas feitas no Antigo Testamento: aquele que me obedecer terá isso, aquele que me honrar terá isso. Cristo tem direito a tudo isso, porque Cristo nasceu debaixo da lei e foi obediente em todos os segundos da sua vida. Ele é o Filho de Deus que encarnou e viveu perfeitamente na lei. Na lei onde nós atraímos a maldição eterna para nós, Cristo se tornou o obreiro aprovado de Deus. Mas aí entra a mensagem do Evangelho mais uma vez, o seguinte: mas como nosso justificador, ele atribuiu a sua justiça a nós e levou sobre si a nossa culpa. Cristo reivindicou sua autoridade e Deus o ressuscitou dentre os mortos, de maneira que ele obteve vitória sobre o pecado, Satanás e a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo, o Filho de Deus, veio morrer por pecadores que mereciam a morte. E ele, por sua morte, nos concedeu a sua justiça. E pela sua ressurreição, nós vimos que o sacrifício foi aceito, que a autoridade de Cristo foi estabelecida. E Deus, lá de cima, ele concede dons à igreja. Tudo por meio da obra vicária do sacrifício de Jesus Cristo. É só no Evangelho que nós vemos essa mensagem. Por isso, essa mensagem é o centro da nossa religião. Quem crê nessa verdade torna-se justo diante de Deus. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer.
quem crê na mensagem do Evangelho já é justo diante de Deus, porque a justiça de Cristo é atribuída a nós. Um teólogo diz o seguinte: o Evangelho é a base da nossa aceitação, da aceitação diária de Deus em relação a nós. Por que nós percebemos uma vida centrada no Evangelho? Porque todos os dias, se nós não estivermos com o Evangelho no nosso coração, nós vamos pensar que nós precisamos fazer alguma coisa para sermos aceitos por Deus. Mas se nós todos os dias acordarmos à sombra da cruz, nós vamos perceber que nós já somos aceitos por Deus e podemos viver nossas vidas livres, honrando a Deus da forma que Ele requer, que Ele merece, porque nós já somos aceitos. O Evangelho é a nossa base de aceitação diária de Deus. Temos que pegar o Evangelho no nosso coração todos os dias, para não fugirmos de Deus por meio de nossas falhas, e ao mesmo tempo que somos impulsionados a honrar e amar a Deus que nos amou sobremaneira em Cristo. Para finalizar, antes da conclusão, Francis Schaeffer, um grande filósofo que existiu, cristão, diz o seguinte: a pessoa que espera ser salva com base na sua própria retidão ficará eternamente a ver navios. Semelhantemente, se esperarmos crescer espiritualmente com base nos nossos esforços, cheios de orgulho, não haverá crescimento espiritual algum. Nosso esforço não serve nem para nos salvar e nem para que nós cresçamos em santidade. Nós crescemos em santidade à medida que nós percebemos que nós não podemos, por nosso esforço, crescer em santidade. E nós nos dobramos humildemente diante da pessoa de Jesus Cristo, que nos salvou e prometeu que ia nos santificar. O Evangelho é a nossa base de santificação, de justificação e de salvação. Conclusão em três pontos, só citando, né? Primeiro, nós devemos enxergar as Escrituras com as lentes do Evangelho, baseado naquele primeiro ponto, de que o Evangelho é central na revelação. Se o Evangelho é central na revelação, nós devemos que aprender a observar as Escrituras com a lente do Evangelho. Segundo, devemos entender que a missão primordial da igreja é pelo Evangelho. Se o Evangelho é primordial da missão que Deus nos deu, nós devemos entender que é isso que nós devemos fazer como igreja. E terceiro e último, né, ponto da conclusão, devemos sempre lembrar que o Evangelho é o fundamento da nossa salvação. Por isso que nós, domingo após domingo, depois de pregarmos qualquer texto, ou durante a pregação, nós sempre apontamos para a obra de Cristo, para que nós não sejamos tentados a pensar que alguma outra coisa é que nos torna aceitos diante de Deus. O Evangelho é a base, o fundamento da nossa relação com Deus. Tanto durante a conversão, quanto depois. Nosso relacionamento com Deus tem como base o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar uma canção que fala sobre isso.